Felipe D'Aiello apresenta Gustave Flaubert com sua obra Madame Bovary. Aos amigos da minha aldeia global, principalmente aos que de fala brasileira, eu, como escritor gaúcho, meu nome é Felipe D'Aiello, tá? Vou apresentar uma coluna que eu denominei de escritores e a sua aldeia. Esta ideia vem de Dostoiévski. Ele dizia que todo aquele escritor, antes de começar a escrever, deveria conhecer, e muito bem, a sua aldeia, a sua zona, as suas pessoas, para ter uma ideia de que palco ele ia utilizar para escrever os seus livros. Eu, como sou uma pessoa que gosto muito de viajar, já conheço mais de 100 países, tá? Aos poucos eu descobri que eu tinha uma maneira de apresentar os escritores. Primeiro, conhecendo a sua aldeia, ou seja, eu teria que ir na cidade de nascimento, tentar entrar na casa do escritor e verificar o homem, como ele nasceu, como ele viveu, o que ele fazia. É muito importante que a gente saiba que tipo de livros ele lia, qual era o seu autor predileto. Depois, essa pessoa foi feliz ou não, como ele vivia. E era importante analisar a sua adega, se possível, verificar que tipo de cozinha que ele tinha, para termos uma ideia se ele foi realmente uma pessoa feliz, como ele viveu. Porque nós somos humanos. Muitas vezes nós somos conhecidos mais pelo livro, mas os leitores não sabem o que está por trás do livro. Hoje eu vou falar do escritor muito famoso, é o escritor francês, que está associado a uma cidade belíssima, que é Rouen, na França. Rouen fica a poucas horas de Paris, consequentemente, quem for a Paris, numa escapada pode conhecer essa cidade medieval, que é Rouen, belíssima, muito bem preservada, não foi praticamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial, e aonde o escritor, que será apresentado hoje, mais no aspecto humano, e que muitos já conhecem pela sua obra mais famosa, Madame Bovary, Gustave Flaubert. Este é o autor que eu vou tentar apresentar aos telespectadores, tá? Aos nossos amigos da aldeia global, principalmente os que gostam de literatura, de turismo, de conhecer personalidades, terão a oportunidade de conhecer. Madame Bovary ficou famoso. Por quê? Veja bem, Flaubert era um perfeccionista. Ele levou 5 anos para escrever esse livro. Ele era uma pessoa perfeccionista. Ele procurava a palavra certa, a palavra adequada, que talvez na época fosse possível. Hoje, no mundo globalizado, isto é muito mais difícil. E Madame Bovary ficou famosa por uma razão muito simples. Ele não foi editado primeiramente como um livro, mas através de capítulos em jornais. E Flaubert tocou num assunto proibido, que era adultério e, mais ainda, a morte, o suicídio. Foi um terror. Imagine, estamos falando em 1850, há 150 anos atrás, um outro tipo de mundo, um outro tipo de costumes. Veja bem, foi um escândalo terrível. Foi considerado um livro pornográfico. E Flaubert foi acusado. Ele, inclusive, foi a julgamento. Teve bons escritores como Victor Hugo que apoiaram. Mas essa propaganda aparentemente inadequada foi o que o tornou famoso. Todo mundo queria saber que livro era este que tinha despertado a ira de uma sociedade conservadora, que tinha levado Flaubert para a barra do tribunal e, consequentemente, para a fama. Então, é um autor que, na sua primeira obra, alcança o quê? A fama. Isso é interessante. Veja bem uma característica de Flaubert. E Flaubert, ao escrever esse livro, que é a história de Emma, uma personagem feminina bem interessante, ele utiliza conceitos psicológicos completamente diferentes e que não eram utilizados para a época. Esta é a vantagem. Ele é um precursor do romantismo. Inclusive, muitos autores que o seguiram o consideram um gênio.
Flaubert, ele não tinha uma boa saúde, ele tinha problemas de ataques epiléticos, ele tinha um pai, uma família relativamente tradicional, ligada mais à medicina, e o pai queria que ele estudasse direito. Ele foi para Paris, todo mundo queria Paris naquela época. Paris, na época, já era um centro de cultura, mas ele não se dedicava a estudos. Ele praticamente utilizou mais, digamos assim, a parte noturna, a parte boêmia de Paris. Mas aí ele fez bons e excelentes patrocinadores, como o Victor Hugo, que simplesmente o apoiaram, certo? Então, isso é uma característica. Muito bem. O que mais que eu poderia dizer ao visitar Rouen? Tá? Nós podemos ver algumas fotos da casa onde ele nasceu, aonde esse gênio da literatura francesa viveu. E ele tem algumas frases que são interessantes. Ele dizia assim: a culpa não é nossa, é da fatalidade. Uma outra frase interessante: o coração é riqueza que não se vende, não se compra, dá-se. Porque através de algumas frases você começa a ter uma ideia de como se comportava o homem, o personagem escritor. E Rouen também é interessante porque está associada a uma grande heroína francesa, Jeanne d'Arc. Rouen é a cidade onde Jeanne d'Arc foi presa, ela foi condenada, julgada e queimada. E, posteriormente, ela, para ser, digamos assim, esquecida, era uma época da guerra entre ingleses e franceses, famosa Guerra dos 100 Anos, certo? As suas cinzas foram jogadas no Sena. O Sena, que passa por Paris, também passa por Rouen. E as paisagens, para quem segue e acompanha o Sena, são extremamente interessantes. Em Rouen, para que Joana d'Arc fosse esquecida, para que não fosse venerada, as suas cinzas foram jogadas no rio. Era para que tivesse desaparecido completamente da existência humana. No entanto, hoje ela é considerada uma heroína. E Rouen tem, então, um caráter para quem foi visitá-la sob aspecto turístico, além de visitar a casa de Flaubert, tem oportunidade de ter uma ideia de como viveu a donzela que salvou a França. Porque existia quase que uma maldição. Uma mulher, Anne de Bretagne, pelo seu casamento com 2 reis, um francês e o outro que tornou rei da Inglaterra, trouxe a guerra para a França. Certo? E foi uma outra mulher, uma donzela, que iniciou a libertação da França. Então, em Rouen, é a aldeia de Flaubert, aonde ocorrem coisas extremamente interessantes, não tanto pelo aspecto também da literatura, mas pelo caráter de Jeanne d'Arc. Se você circula por essa cidade medieval, você sente algo estranho, algo forte, as raízes de uma França. Isto Flaubert viveu. Inclusive, o palco de Madame Bovary são pequenas cidades que estavam ao perto de Rouen. Então, Rouen é uma aldeia, eu estive há pouco tempo lá, já conhecia, inclusive adorei a cidade, é belíssima, certo? É uma cidade de vida cultural intensa, uma atividade estudantil bastante grande, certo? E que nos cativa, como cativou à época Flaubert. Inclusive, paisagens, casas daquela época ainda estão preservadas. Você pode ter uma ideia do que eu vi, e Flaubert também viu, porque essa herança está preservada. Quem vai a Rouen vê perfeitamente o que ele sentia, o que ele vivia. E além disso também, para quem gosta de gastronomia, a gastronomia de Rouen é fantástica. E os vinhos franceses, todo mundo sabe, acompanham qualquer prato, mesmo os mais simples. Outra coisa que é interessante, tá, que Flaubert nos deixa uma mensagem, certo? É outras frases que ele diz assim: o que o dinheiro faz por nós não compensa o que fazemos por ele. Vejam bem, uma frase interessante. Isso é importante ter uma ideia também que pensamento ele tinha. Agora, se me perguntarem das obras de Flaubert, eu prefiro um outro livro, eu não tenho ele aqui, que é Salambô. Essa história é interessante porque Flaubert, num determinado momento, faz uma viagem
a Alexandria, ao Egito, a Jerusalém. Aí ele entra em contato com uma outra realidade, Cartago e suas lendas. Cartago, quem for à Tunísia, ainda encontra as ruínas. E ele deve ter ido às ruínas de Cartago, pela descrição de Salambo, que é uma história, um romance histórico entre uma sacerdotisa de Baal, Itanit, certo? Com um mercenário espanhol das tropas contratadas por Cartago. E é impressionante a percepção de Flaubert em descrever um romance histórico de 1500 anos para trás, ou muito mais, com uma visão, digamos, dedicação à percepção da história fantástica. Tá? Ele entra nas diferenças das culturas entre Cartago, já lutando por sua sobrevivência contra Roma. Inclusive, Cartago era a senhora do Mediterrâneo. Os seus almirantes eram imbatíveis. E Roma somente sabia lutar na terra. Então, tudo isto é impressionante como Flaubert, que escreveu um livro extremamente interessante, tenha feito um outro livro bem diferente, tá? Adaptando-se a uma época. Então, eu acredito que, para iniciarmos digamos, essa coluna que seria Escritores e Suas Aldeias, ao apresentar Rouen, que é o palco onde nasceu Flaubert, nós estamos, digamos, recuperando um grande escritor francês que trouxe influências fantásticas para a nossa literatura, para a leitura mundial. Então, recomendo para quem já leu uma releitura de Salammbô e de Madame Bovary. Eu sou muito mais, como eu gosto de aventuras históricas, é um dos campos que eu escrevo. Eu prefiro Salammbô porque tem mais ação, é mais interessante. E, inclusive, esses dois livros deram filmes interessantes, tanto em Hollywood como nos filmes europeus. Citando outras frases para terminar essa visão de Flaubert. Ele dizia assim: cuidado, a tristeza é um vício. Palavras sábias. Por que ficar triste? É mais fácil rir, mais adequado. Se eu estiver rindo, eu não vou no psiquiatra, certo? Então, rir, tendo um livro como companheiro em certos momentos, é uma boa receita, certo? Outra frase que ele diz assim: eu não tenho nenhuma coragem, mas procedo como se a tivesse, o que talvez venha a dar no mesmo. Palavras interessantes. Veja bem, isso é importante quando nós lemos um autor, além de conhecer a sua vida, a sua existência, certo? É tentar tirar as experiências de vida, as frases essenciais que ele nos deixou. Como, por exemplo, para termos talento é necessário estarmos convencidos de que o temos. Confiança em si mesmo. Vejam bem como a literatura pode ser prazerosa, não tanto pela leitura em si, que é essencial, algo básico, certo? Mas pelos conhecimentos, pelas lições de sabedoria que nós temos. E vejam bem, a palavra escrita é para sempre. A palavra oral dura muito pouco tempo. Então, eu acredito ter, pelo menos, chamado a atenção para o monstro da literatura, Gustave Flaubert, e para a sua aldeia, Rouen. Agradeço a atenção de todos e até uma outra oportunidade. Obrigado. Nossa.